Bom dia, boa tarde, boa noite, salve para todo mundo que está acompanhando o vídeo, agora sem barba por orientação contra a Covid-19, e vamos ao novo vídeo. Esse vídeo ele continua o vídeo a respeito de Brasil colônia. No vídeo passado a gente discutiu a ideia do período pré-colonial, ou seja, aquela ideia da não colonização efetiva de Portugal nos seus 30 primeiros anos e a mudança de panorama a partir de 1531 com Martim Afonso de Souza e a sua expedição colonizadora. Bem, vamos lembrar o seguinte, tá? Eu estou numa fase que um historiador chamado Godinho vai chamar de viragem para o Atlântico, ou seja, eu estou transformando o Oceano Atlântico no seu grande mar de comércio, tá? Isso desde lá da expansão marítima. E a gente já tinha visto no vídeo passado que Portugal começa um processo de colonizar isso aqui. E aí vamos dividir então essa nossa lógica em dois grandes momentos, uma administração colonial e o início de uma produção econômica colonial. O vídeo de hoje vai falar basicamente da ideia da administração colonial. E aí, em 1534, o rei de Portugal institui no Brasil a chamada capitanias hereditárias. Ou seja, eu vou dividir o território brasileiro, e aí lembra, o território brasileiro nesse momento, eu entendo do litoral até a linha de Tordesilhas, em 15 capitanias hereditárias. 15 lotes de terra, certo? Doados, teoricamente, aos chamados capitães donatários. Eu falo doado, hipoteticamente, porque na verdade você não tem direito à terra. O que você recebe de fato, a partir das cartas de doação, é um direito de explorar aquela terra e doar hereditariamente aos seus descendentes. Beleza? Bem, qual é a grande ideia aqui, na verdade? Essa capitania hereditária, ela era determinada por uma coisa chamada de foral, ou seja, os direitos e deveres destes capitães donatários. O que vai rolar aqui então? Quais são os deveres que esse capitão donatário tem? Ele precisa proteger a terra, ele precisa produzir na terra, ele precisa pagar tributos, ele precisa catequizar os índios. Em contrapartida, o que ele pode fazer com a terra? Ele pode exercer a justiça, ele pode doar sesmarias, e aí o que são sesmarias? Lotes de terra dentro dessas capitanias, e por conta disso ele pode cobrar tributos desses 6 medos. Se a gente parar e pensar, na verdade, o rei de Portugal de burro não tem nada. Porque se você analisar a ideia de que defender, produzir e catequizar são funções do rei dentro da sua colônia, o que o rei de Portugal está fazendo com as capitanias hereditárias é simplesmente transferir esse gasto. A ideia é brilhante, se não fossem dois problemas. O primeiro, um desinteresse por grande parte dos capitães donatários, que simplesmente nem vêm ao Brasil. E óbvio, se nem vêm ao Brasil, se estão desinteressados, logicamente não investem. E um segundo grande problema, aquela relação amistosa, entre aspas, a princípio, entre índios e portugueses, começa a chegar ao fim. E essas capitanias são atacadas por índios. Agora cuidado, tá? Porque a tendência natural é a gente trabalhar com a ideia de que as capitanias hereditárias falharam, como se fosse um completo fracasso. Porém, é nesta fase, começando em São Vicente e partindo para Pernambuco, que você começa no Brasil a produção de açúcar, o início das primeiras mudas plantadas de cana-de-açúcar, que vão se constituir no seu principal produto nesta fase inicial de colonização. Então, óbvio, se por um lado esse desinteresse leva a um fracasso, por outro lado a gente não pode desconsiderar o início de uma produção açucareira como algo positivo. Para tentar organizar a questão, tá? Não é que o rei de Portugal vai acabar com as capitanias hereditárias, porém, ele vai instituir em 1548 o chamado governo geral. E aí, senhores, qual é a função do governo geral? Governar geral, óbvio. Você vai dizer isso em prova? Não, lógico. Vamos organizar isso. Então a ideia básica é que o governo geral será simplesmente tendo como função centralizar a administração colonial. Organizar essa administração a partir da primeira capital brasileira, Salvador, na Bahia. E por que Salvador? Porque ela está perto dessa região que está se tornando uma região açucareira e por ser litorânea. Dando assim um pequeno salto para um próximo vídeo sobre economia, lembra que toda a relação metrópole-colônia se baseia num pacto colonial. Nossa relação é um monopólio exclusivo com a nossa metrópole, Portugal. Os produtos entram e saem em direção a Portugal.
e vindo de Portugal. Não é à toa que as nossas duas primeiras capitais estão no litoral, Salvador e Rio de Janeiro. Pois bem, voltando então ao governo geral. Esse governo geral ele vai ser basicamente estruturado na função de um governador geral, auxiliado por um capitão-mor, responsável pela defesa do governo geral, da colônia, um provedor-mor, responsável pela finança, e um ouvidor-mor, responsável pela justiça colonial. Em Salvador, mas lá só, eu ainda tenho um alcaide-mor, tá? Que mais ou menos administra as finanças daquela região. O Brasil, então, vai ter basicamente 3 governadores gerais. Na ordem, Tomé de Souza, que é o governador que vai preparar isso aqui. Com eles vem uma população, vem açúcar, vem jesuíta, vem mulheres para virarem esposas de colonos, certo? Vem degredados. Então, o Tomé de Souza é o cara que vai organizar esse governo geral. Com a saída de Tomé de Souza, por um pedido próprio, vem ao Brasil Duarte da Costa. E aí com ele nós temos problemas. Primeiro, pela relação nada amistosa de Duarte da Costa em apoiar a escravização dos indígenas, o que vai gerar problemas com a igreja, principalmente com os jesuítas. Porém, é com Duarte da Costa que 2 dos principais jesuítas brasileiros, portugueses no caso, mas brasileiros que vêm aqui, vão chegar, que são José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Também, com Duarte da Costa, nós vamos fundar o Bispado da Bahia, tá? Com o primeiro bispo, o bispo Sardinha, que depois vai ser comido após o naufrágio por índios antropófagos. Pois bem, para além da questão do choque entre Duarte da Costa e os jesuítas, eu tenho neste período, em 1555, a invasão francesa ao Rio de Janeiro. Os franceses, calvinistas no primeiro momento, liderados por Villegagnon, e aí lembra do vídeo lá de Reforma Protestante. Quem são os calvinistas franceses? Os huguenotes. Vão tentar fundar no Rio de Janeiro uma colônia huguenote, conhecida como França Antártica. O que é interessante é que essa França Antártica, essa colônia huguenote no Brasil, ela vai acabar gerando uma cisão entre os próprios franceses, porque ao mesmo tempo que você vai ter os huguenotes vindo para cá, você vai ter um apoio do rei francês, Henrique II, para a questão da exploração do pau-brasil. E o que vai favorecer essa invasão francesa é o apoio recebido pelos franceses por parte dos tamoios, certo? Lembra quando eu falei de escambo, que eu falei que você tem tribos rivais aqui? Pois bem, os tamoios, muito contrários a essa papo, a relação com os portugueses, e por serem inimigos, por exemplo, dos temiminhóis ou dos próprios tupis, vão se aliar aos franceses, organizando então essa França Antártica. Pois bem, Duarte da Costa acaba saindo do governo geral e no seu lugar vem Mendes Sá. Mendes Sá passa a ser um cara importante para a gente. Por quê? É no governo de Mendes Sá, e em grande parte com a participação do seu sobrinho Estácio de Sá, que você vai ter em 1565 a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, Estácio de Sá e Mendes Sá conseguem o apoio dos temiminhóis na figura principalmente de Araribóia. Em 1567 expulsam os franceses desse Rio de Janeiro. Beleza? Bem, nesse momento a gente tem o tal do governo geral. Uma outra instituição importante para entender a administração colonial, então, passa a ser as chamadas câmaras municipais, que são seus órgãos mais locais da administração colonial, controlados por uma elite local que recebe o nome de homens bons. Então, se você pegar numa prova, se você pegar numa questão sobre a administração colonial brasileira e aparecer o termo homem bom refere-se à sua elite local com poderes nas câmaras municipais, certo? Bem, por conta da administração colonial, a nossa estrutura basicamente são essas 3: capitania hereditária, governo geral e câmaras municipais, certo? Num próximo vídeo, mais lá na frente, a gente fala um pouco mais a fundo das invasões estrangeiras ao Rio de Janeiro, certo? Os franceses e os holandeses. Show, abraço e até a próxima.